Olá! A inspiração dele para o seu trabalho vem principalmente do cinema, das imagens, da música e da beleza que ele procura no mundo. Herdeiro da tradição de uma alfaiataria meticulosa, acrescentou a ela criação, emoção, a releitura dos modelos clássicos. Estamos falando de Rodrigo Fraga, um dos maiores nomes da moda masculina do país. Rodrigo, todo mundo acha que atrás de um grande estilista tem uma mãe costureira, um pai alfaiate. É o seu caso? Não. Não é o meu caso, não é o caso do Ronaldo, meu irmão. E as pessoas perguntam sempre, né, o fato de ter dois estilistas na família, se filho de peixe, peixinho é. Porque acham que a gente teve uma mãe costureira, ou um pai alfaiate, ou uma avó costureira. E, na verdade, não tem nada disso. A nossa relação com a moda, ela partiu mais pelas artes, pelos interesses em artes, né? Porque nós perdemos nossos pais quando a gente era ainda crianças, né? Eu não conheci minha mãe morreu, eu tinha 5 anos de idade. Meu pai morreu, eu tinha 9 anos de idade. E então, seu pai era? O meu pai foi goleiro de futebol, a minha mãe era dona de casa e não tinha relação nenhuma com costura, né? Com nada. Quem criou vocês foi a irmã mais velha? A minha irmã, exatamente, é. Como que nós chegamos nesse caminho da moda? Porque a gente viveu um período de muita dificuldade com os pais falecidos, etc. e tal. E nós passamos a nossa infância brincando com o que a gente tinha em mãos, que era lápis de cor e canetinha. Então, eu lembro que os meus desejos, como os desejos de criança da época, era ganhar uma bicicleta, carrinho de controle remoto, essas coisas que eu nunca tive. E todo ano a gente ganhava canetinha e lápis de cor. Então, a nossa história, ela começou porque o que a gente tinha palpável para nos divertir em casa era justamente o quê? Canetinha e lápis de cor. Então, a partir daí, nós despertamos o interesse pelo desenho e pelas artes, né? E na adolescência, cursos que tinham, que na época, havia cursos no Senac, que eram cursos que todo mundo podia fazer, eu digo assim, não eram cursos que custavam caros, né? Uhum. Então, você pagava uma quantidade razoável e fazia aquele curso de iniciação. O Ronaldo fez o curso primeiro, que na época nem falava-se a palavra estilista, falava-se figurinista. Uhum. E alguém falou, Ronaldo, faz um curso no Senac, que lá tem um curso de desenho. O Ronaldo foi para ver o que é. A história dele começou toda aí. Logo na sequência, eu vendo os croquisinhos dele, eu falei, porque você é um pouquinho mais novo, né? Sim, a nossa diferença de idade é de 2 anos. Né? E na sequência eu falei, eu vou fazer esse curso também para poder ver se eu gosto, aproveitar o dom que eu tenho. Na época eu não sabia nada de moda, eu nunca tinha escutado falar o nome de Coco Chanel. Foi nesse primeiro dia de aula desse curso que eu ouvi a primeira vez o nome da Coco Chanel, né? Então, nós entramos na moda, na verdade, não foi pelo grande desejo da moda, foi pelo desejo de criar nossa independência financeira. A gente queria começar a trabalhar e começamos aproveitando o dom que a gente tinha, que era desenho, e caímos meio que de paraquedas no curso de figurinista. Aí você começou como desenhista? Sim, nós somos de uma geração de estilistas que os empregos que haviam na época eram trabalhar em lojas de tecidos, né? E eu lembro que quando eu acabei o meu curso no Senac, foi numa sexta-feira, e eu falei, a partir de semana que vem eu preciso de procurar um emprego. Na segunda-feira eu acordei, coloquei os desenhos na pasta e fui para o centro da cidade. E falei, eu vou começar na loja mais chique de Belo Horizonte, que na época a Casa Rola, que era a loja mais top de tecidos. E eu passei na porta da Casa Rola com a pasta e perguntei se estava precisando de estilistas. O gerente me puxou, me levou lá para dentro. Nessa coisa toda, quando eu assustei, eu já estava trabalhando. E aquilo era uma coisa relativamente cansativa, né? Porque quantos que você fazia por dia? Nossa, eu nem sei, porque tinha períodos de formatura, por exemplo, que ia a família inteira. Então, eu desenhava roupa para formanda, para avó, para mãe, para tia. É uma coisa que
era enlouquecedor esse processo, né? Da pessoa sentar ali, você não Nossa. ter uma relação íntima com a pessoa e de Nenhuma. repente você ter que criar. Por um outro lado, eu agradeço muito eu ter começado a minha carreira diretamente em loja de tecido, porque isso me fez criar uma certa afinidade e uma relação muito estreita com a matéria-prima, né? Então hoje eu textura. exatamente, a textura, o feeling do tecido, essa Isso. coisa de você pegar no tecido e sentir aquela sensação de o que eu posso fazer com esse tecido, foi graças a essa experiência que eu tive no início de carreira trabalhando em loja de tecido. E quando que você foi, assim, para Londres? Antes de Londres, você já estava trabalhando em moda, ou não? Sim, sim. Eu comecei trabalhando nessa loja de tecido no final dos anos 80. Aí eu trabalhei um tempo na Casa Rola. Depois de um tempinho, a minha fama entre as lojas foi crescendo e me convidaram para poder passar por uma outra loja. Eu fui para uma outra loja que era concorrente, fiquei um período e depois teve a oportunidade de eu ir para Londres e foi quando eu fui no início dos anos 90, né? Ressaltando que nesse período ainda não existiam faculdades de moda aqui no Brasil. E eu já tinha um desejo de morar em Londres, porque é um lugar que sempre me fascinou em todos os aspectos, principalmente a questão da moda autoral, a moda de rua de Londres, a música inglesa. Nossa, a cultura, o cosmopolitismo, né? Tudo. E eu fui para Londres e foi onde eu estudei e comecei a tomar realmente o meu conhecimento de moda. O que você aprendeu de mais importante no curso? Qual que é a universidade? Eu fiz o curso no Chelsea College. Né? Nesse período, o Ronaldo tinha ganhado um prêmio aqui no Brasil da Santista Têxtil e o primeiro lugar, o prêmio era uma bolsa de estudos na Parsons, em Nova York. O Ronaldo foi para Londres antes, para ele aprimorar o inglês. Ele foi para Nova York e depois retornou a Londres. Ele fez um curso de chapelaria na St. Martins e depois nós fizemos um curso no Chelsea College e apresentamos um desfile juntos no final do curso. Mas o que você aprendeu de mais importante nessa faculdade? Na verdade, quando as pessoas perguntam, me indica a melhor faculdade para eu estudar, onde é o melhor lugar para eu estudar moda, e eu te falo, eu não sei se é a faculdade que te ensina alguma coisa, né? Eu acho que é a prática no dia que te ensina, né? O período que eu estudei em Londres foi muito decisivo para eu seguir o caminho da moda masculina. Né? Então, o que eu aprendi, na verdade, de fato, foi definir o que eu queria fazer futuramente, né? Para qual público que eu queria trabalhar. E a questão da moda autoral, que é o que eu prego e é o trabalho que eu venho fazendo desde o início do meu trabalho com a minha marca, né? De não ficar muito preso a tendências, eu não sou o tipo de estilista que fica olhando o que o vizinho está fazendo. Né? Então, Londres me fez ter essa visão da individualidade da moda autoral de ter-se um estilo e uma identidade no seu trabalho, que as pessoas vão identificar com o seu trabalho por esses pontos. E moda masculina? Porque ali é lógico, a gente tem uma revolução de costumes, porque antigamente, nos anos 60, era muito padronizado, né? Eu me lembro que, nossa, quando alguém usou a primeira camisa vermelha, foi um escândalo, né? Mas no seu caso, assim, por que você optou por moda masculina? Justamente esse período que eu morei em Londres, nos anos 90, foi quando a moda começou a tomar um outro rumo diferente, menos ditadora. E várias marcas, inclusive grandes marcas, grandes costureiros, começaram a investir no segmento masculino. Eu percebi que havia uma parcela muito considerável do público masculino carente e ávido pelo consumo de moda. No meu retorno ao Brasil e principalmente voltando a morar em Belo Horizonte, eu percebi que era um mercado muito carente, né? E eu tentava ver procurar aquilo que eu desejava ter para o meu próprio consumo e eu não encontrava. E foi aí que eu cheguei nesse ponto de que eu queria preencher um buraco que existia na moda masculina, né? E por um outro lado também eu pensei, já tem 2 estilistas na minha casa, o Ronaldo faz muito bem o segmento dele,
eu vou fazer um outro contraponto e pensando E a moda nesse sentido masculina já também. estava ficando mais interessante, Muito né? mais interessante, né? E eu me sinto mais criativo fazendo roupas masculinas, justamente por isso, porque além de ser um mercado pouco explorado, tem muita coisa ainda para se fazer. Né? Eu lembro que quando no início, voltando lá na história de quando eu era estilista de lojas, quando sentava cliente masculino para poder desenhar, eu tinha preguiça de desenhar roupa masculina, porque achava que não tinha muita coisa para fazer. E não tinha mesmo. Não tinha, porque naquela época, se eu fosse sugerir, vamos fazer uma camisa rosa, Nossa! era um absurdo. Vamos fazer uma O cliente te processava. E se eu falasse, vamos fazer um terno, uma calça com elastano, que é um tecido com elastano, não podia. naquela época não existia. Não podia nada, Brilhos, bordados, não Era existia. comportamento de homem, roupa de homem, etc. Mas vamos fazer um intervalo aqui, né? E voltamos daqui a pouco, daí já falando sobre a questão da moda masculina e da alfaiataria. Até daqui a pouco.